Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4, versículo 17. Gênesis, capítulo 4, versículo 17 até o 26, que diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança por Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus amado, nós te pedimos, ó Pai, a tua providência neste momento, a tua condução na ministração da mensagem e a preparação das mentes e dos corações para receber aquilo que diz a tua Escritura. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na sexta-feira passada, nós vimos nos noticiários que um grande terremoto atingiu o Marrocos. E até onde eu vi as informações, as notícias, já haviam sido mortas, constatada a morte de 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. Ainda no início da semana, nós soubemos também que um ciclone atingiu o sul do país, também tirando a vida de muita gente e destruindo, devastando, né, trazendo fome e também vários outros transtornos à população do sul, que nós possamos estar também apresentando essas pessoas. E no decorrer dos anos, é constante ouvirmos falar de calamidades. Ainda que a própria Escritura fala, o próprio Cristo, ele disse que nós ouviríamos falar desse tipo de tragédia, de calamidade. Mas ainda há outras situações que podem tirar vidas humanas. Um exemplo disso são as guerras. Outro exemplo são as pragas. Como nós conhecemos, há anos atrás tivemos uma pandemia onde todo mundo sofreu com ela. E nós vimos o como nós somos frágeis, o como um simples vírus pode trazer a queda de todo um planeta, se for o caso. Mas não existe
uma calamidade tal que tenha matado tanta gente, que tenha vitimado tanta gente, que tenha abalado tanto a estrutura dos países, ou do planeta, ou do cosmo, como aqui é descrita no livro do Gênesis. A maior calamidade vista por esse mundo acontece no contexto de perfeição. A maior calamidade que matou umas pessoas foi o pecado cometido por Adão. Adão, sendo esse representante, ele sendo o primeiro homem representante federal da humanidade, caindo ele, caímos nós todos. E, segundo o apóstolo Paulo coloca em Efésios, né, todos já nascem mortos, como diz também em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Os que vieram antes de nós já nasceram no estado de pecado. Nós nascemos no estado de pecado. Aqueles que irão nascer também já nascem caídos, já nascem mortos, já nascem afetados completamente pelo pecado. E a causa do pecado, o que o pecado ocasionou foi uma separação entre o homem e Deus. O homem, ele foi formado para ter comunhão com Deus. Ele não foi feito para estar distante de Deus, tanto que a própria Escritura afirma que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados para estar distantes dele, mas sim, não somente próximos, como também representantes numa criação a qual ele fez perfeita. A partir do pecado de Adão, toda a calamidade atinge a terra. Você vê desastres naturais, o pecado, né, problemas relacionais, né, relacionamentos quebrados, famílias desestruturadas, todo tipo de males que você conhece, viu e vê na sua vida e nos outros, é culpa da entrada do pecado no mundo. É por isso que eu digo que é a maior calamidade que matou umas pessoas, porque por meio dela primeiro vem a morte espiritual, que é essa separação entre nós e Deus, e por ela também vem a nós a morte física. Não existe maior calamidade do que o pecado do Éden, o pecado cometido ali naquele jardim. Nós vemos que a partir disso, a dinâmica do mundo muda. Nós vemos que a partir disso, o mundo ele começa a agir de uma forma não estimada antes, de uma forma que não era como acontecia antes. Mediante isso, no capítulo 3 e versículos 12, mais ou menos, capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, onde nós vemos a queda do homem. Deus, agora confrontando o homem e os seus pecados, ele inicia a declaração da sentença dada ao casal. No versículo 15, é dito a serpente aqui que é o diabo, a própria Bíblia explica isso. Então disse o Senhor à serpente: visto que isto fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Versículo 14. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, versículo 15, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir desse momento, o Senhor, ele declara que haveria um conflito na terra. Haveria uma descendência que se inclinaria para o mal, sempre se inclinaria mais às coisas malignas,
mas que haveria outra descendência que ainda se estaria debaixo de uma promessa. No próprio versículo 15 nós vemos essa promessa, né? Onde diz, este, né, falando do descendente da mulher, este te ferirá a cabeça. Ou outra tradução diz, esse esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo, ele é um proto-evangelho, ele é um projeto, é um primeiro anúncio do evangelho, onde fala que um justo um dia seria ferido por Satanás, ele realmente sofreria dores ali, e isto traria redenção, pois este que seria ferido, ele esmagaria a cabeça da serpente. E este nós bem sabemos que é o Senhor Jesus. Ele morre na cruz do Calvário, anulando assim toda a condenação e toda a obra que o diabo fez na humanidade, e aguardamos o seu retorno para plena redenção. Mas aqui, a partir disso, nós vemos um anúncio de algo que vai acontecer durante toda a história da humanidade, que é o sofrimento do justo. E esse sofrimento do justo ou dos justos, ele vai apontar diretamente para o futuro sofrimento do Senhor Jesus Cristo, né? Você olha aí, por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 6, versículos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Você vê que há duas qualidades de pessoas aqui. Umas que são denominadas filhos de Deus, e a outra que é classificada como filha ou filhas, no caso das mulheres aqui, dos homens. A partir do acontecimento no Éden, há uma divisão. Há aquelas pessoas que vão viver de forma independente. Isso é possível observar no texto que nós lemos, falando sobre a descendência de Caim. Mas veja o que é que diz Malaquias, capítulo 4, o verso 18, a respeito dessas duas descendências, a qual habita no mundo ainda, né? Capítulo 3, 18, melhor dizendo, 3, 18, diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A partir desse momento, a Escritura, ela começa a anunciar que haveria uma separação final dos que servem a Deus e dos que não servem, considerando que na terra há esses dois tipos de pessoas. Mateus 13, 37 diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 37 ao 39, Mateus 13, do 37 ao 39, diz assim, a explicação de uma parábola. E ele lhe respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são o filho do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Aqui o Senhor, ele está explicando a parábola do joio e do trigo, onde, segundo a parábola, foram semeados, um homem fez uma horta, uma plantação, e semeou uma boa semente, mas veio o seu inimigo e plantou ali as sementes do joio, para atrapalhar aquela grande plantação. Mas o que aconteceu é que no final, né, da colheita, haveria ali a separação do que era joio e do que era trigo. Eu falei pela manhã
que geralmente as pessoas atribuem, né? Até nós somos crentes, a gente atribui que o joio, ele está dentro da igreja. A gente atribui que o trigo e o joio está dentro da igreja, mas não é isso que Jesus falou. Jesus disse que o campo aqui é o mundo, não é a igreja. Se haver joio na igreja, a gente tem que tratar desse joio como joio, excluí-lo, tirá-lo, né? Começando pela repreensão, e se ele mostrar sinais de que não é convertido, que ele não é crente, que a sua mentalidade, que as suas palavras, a sua maneira de agir não muda, ele deve ser considerado ímpio, deve ser excluído da igreja. Igreja não é lugar de joio, igreja é lugar de trigo, é lugar de santificação, de comunhão, de adoração, de louvor, de oração, mas não é lugar de coisas que não estão segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que mesmo, né, dessa forma, no final da história da humanidade, o Senhor virá e separará definitivamente no mundo o que é joio e o que é trigo. E a Bíblia diz que os crentes, ainda em Malaquias capítulo 3, versículo 17, que os crentes, os fiéis, os que creram ainda nas promessas de Deus, eles são um tesouro particular para o Senhor. Ainda falando disso em Mateus 25, 31 e 32, diz assim, Mateus 25, 31 e 32, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, falando da volta de Jesus, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ainda que o falso evangelho queira nos dizer que não existe diferença entre os crentes e o mundo, ainda que as falsas doutrinas queiram dizer que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia não concorda com isso. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós só encontraremos vida verdadeira olhando para Jesus, vendo nele a verdade de Deus. Não adianta, irmãos, queremos tapar o sol com a peneira. Eu posso pregar isso hoje e amanhã eu posso até mudar de ideia, mas o evangelho vai continuar sendo o mesmo. Não importa a minha infidelidade, não importa a minha descrença, mas a palavra de Deus diz que no final o Senhor separará os bodes das ovelhas. Isso se dá por causa do pecado, do início. Isso se dá porque na terra existem duas descendências, aqueles que ouvem a Deus e aquele que ouvem a serpente, que é Satanás. Mas para a nossa vitória, né? Para a nossa alegria, existe a possibilidade de passar de um estado para outro. E existe a possibilidade de sair da descendência maligna para vir para a descendência dos santos, que é crendo em Jesus, que é arrependendo-se dos pecados, que é seguindo a palavra e fazendo, pois então, a vontade de Deus. Pela misericórdia de Deus, nós temos crido nele, nós temos olhado para ele e crido assim nas suas promessas. Em Gênesis 3:15, quando diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, desde aquele momento também, todo aquele que quer servir a Deus, ele passa a viver a sua vida debaixo de uma promessa. O mundo agora está quebrado, o mundo agora está caído, as relações quebradas, a partir do momento em que o homem peca, começa uma discussão naquela primeira família, um acusando o outro, foi a mulher, ela foi a serpente, e começa de uma forma horrível, todo o relacionamento humano, filho contra pai, pai contra filho, todas as amizades, a traição, né, a falsidade, ela entra nos
então, nos relacionamentos. É difícil viver neste mundo. É complicado viver numa terra onde o certo parece o errado, onde você pode ser discriminado, onde você pode ser tido como uma pessoa ruim por defender aquilo que é certo. Mas como viver neste mundo? Como viver no mundo caído? Como viver no mundo que jaz no maligno? Quando diz que jaz, está fazendo a alusão à morte. Aqui jaz fulano de tal, nascido em tal ano, morto em tal ano. Aqui jaz, o mundo está morto, o mundo está caído no maligno. Então, como viver neste mundo? Como estar neste mundo? Como habitar nesse mundo? É por causa disso que em Gênesis 3:15 ele diz que ele esmagaria a cabeça da serpente. O que isso quer dizer, irmão? Que agora Adão e Eva, no mundo caído, eles tinham que se agarrar a essa promessa. Não existe como nós atravessarmos o deserto que é o mundo caído, sem estarmos com os olhos firmes nas promessas de Deus. Em Gênesis 12, 1 e 2, o Senhor se dirige a Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele deu uma promessa. Ele sai daquela terra e passa anos e anos da sua vida sendo guiado por uma terra que ele não conhecia. E Deus diz: eu te darei uma descendência. E ele já estava de 75 anos quando Deus falou. E quando aquilo vem acontecer, ele já está ali com 100 anos. Mas ele guiou todas as suas atitudes. Claro que a Bíblia não omite os erros de Abraão, mas ele guia, na medida do possível, a sua vida de acordo com aquela promessa. Meus irmãos, nós neste mundo não temos esperança fora das promessas de Deus. Nós não temos como ter alegria, nós não temos como ter prazer, nós não temos como ir adiante se nós não olharmos para as promessas de Deus. A promessa foi dada por Deus para que nós tivéssemos ânimo, para que nós tivéssemos ainda um pouco de esperança mediante ao mundo caído e quebrado e situações que nos sobrevêm. No Salmo 119, versículo 105, o salmista, ele demonstra de forma poética aonde estava a sua esperança, de que forma ele se guiava por este mundo. Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, porque a terra está na obscuridade, a terra está tudo enegrecido. É preciso, irmão, para que nós caminhemos, haja uma luz. Onde é que eu vou achar luz? Onde é que eu vou buscar luz? Como é que eu vou enxergar o caminho? É pela palavra de Deus, porque nela estão as promessas de Deus. Ela é a palavra de Deus. Se eu não olho para as promessas que Deus me colocou aqui, eu posso estar correndo o risco de cair também nos buracos deste mundo obscuro e caído. Ainda no versículo aqui 119, Salmo 119, versículo 9: estou de contínuo em perigo de vida, diz o salmista, todavia não me esqueço da tua lei. Ele sentia, ele sabia que estava continuamente no perigo. Ele sabia que a vida do justo na história da humanidade não era uma coisa fácil, porém, ele estava sempre com os olhos nas promessas. Meus irmãos, que a alegria de Deus, ela possa alcançar o teu coração quando você lê a Bíblia. Que a alegria de Deus possa fluir sobre a tua vida ao você contemplar, lembrar, ouvir, falar das promessas do Santo Evangelho. Nós precisamos dia a dia de perdão, o perdão que o Evangelho traz. Nós precisamos dia a dia da consolação do Espírito Santo. Nós precisamos crer que tudo isso terá um fim. Nós sabemos
que no final das contas, já dizia Asaf, Salmo 73, de que ele estava conturbado, o seu coração estava entristecido, porque ele via o ímpio prosperando e o justo sofrendo. Aí ele diz que quando entra no santuário de Deus, ele entende o fim deles. Porque ele não olhou para a sua situação presente, mas ele olha para o fim deles. Ele olha para o futuro deles. E o futuro sem Deus é cair, de fato, na condenação de ser considerado não uma ovelha, mas sim um bode, naquela grande separação final que Cristo vai fazer. O sofrimento, ele faz parte dessa missão. O sofrimento, ele faz parte dessa a trajetória da igreja. Pessoas foram mortas por causa disso. Um exemplo disso é Abel. Abel foi morto pelo seu irmão Caim. A Bíblia também vai trazer profetas sendo mortos, o povo de Deus sendo maltratado. A Bíblia vai mostrar que no final, no ápice dos tempos, Cristo, o próprio Filho de Deus, ele foi morto, ele foi espancado, ele foi cuspido, a carne foi rasgada, ele sofreu tudo aquilo, ou mais até, porque ele carregou sobre si o pecado de toda a humanidade, sofrimento. Aí, para fazer estremecer o coração de alguns, em João capítulo 15, João 15, 20, ele diz o seguinte, João 15 e 20, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Ele disse, não pense que vocês são maiores do que eu. Eu sou o cabeça, eu fui perseguido. O sofrimento faz parte da missão. Mas observe a parte B do versículo que diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O sofrimento faz parte. O sofrimento é praticamente garantido. Mas o sucesso da missão também. Ele diz assim, eu fui perseguido, mas ouviram a minha palavra. Quem foi que ouviu? Quem tinha de ouvir, irmãos? Os eleitos de Deus. Aquele que Deus escolheu. Aquele que Deus tem preparado. Onde a gente nem conhece, mas ao pregarmos a toda criatura, a todas as pessoas, o Espírito Santo vai lá e abre o entendimento. Aquela pessoa crê e se converte. Alguém vai ouvir a palavra. Alguém vai ter o coração tocado pelo Espírito Santo. Alguém vai reconhecer os seus pecados. Alguém que hoje está no mundo vai começar a adorar a Deus como a gente nunca pensou que ele iria adorar. Porque isso é um milagre que Deus faz, transformando a mente, transformando o coração do homem. E isso acontece quando a igreja prega, isso acontece quando a igreja proclama. Os sofrimentos fazem parte, mas o sucesso da missão que Deus nos entregou também é coisa certa. Vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena abrir a boca e comunicar a verdade de Deus, porque o Espírito Santo agirá na minha e na tua boca quando falarmos de Jesus, quando falarmos do Evangelho, e quando orarmos o Senhor nos atenderá, porque assim Ele estabeleceu. Assim Ele estabeleceu. Em Gênesis 4 e 17, nós vemos o desenvolvimento da descendência de Caim. E nós vemos um desenvolvimento que é bem observado ainda no mundo, na atualidade. Observemos, Deus disse no versículo 12, quando Caim mata o seu irmão, no versículo 12, Deus diz assim: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo
e errante sobre a terra. Deus disse que Caim, por ter matado seu irmão, seria fugitivo e errante. No versículo 17, o que é que acontece? Caim tem um filho, e no versículo 18 diz assim, a Enoque nasceu-lhe, versículo 17, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Deus disse que ele ia ser fugitivo. Deus disse que ele ia viver errante sobre a terra. O que é que ele faz? Ele constrói uma cidade. Ele fixa-se num lugar. Como que quisesse dizer assim, eu vou mostrar para Deus que não vai ser do jeito que Ele quer. Eu vou ser oposto àquilo que Ele disse. E a sua descendência, ela cresce, ela se desenvolve. E essa descendência de Caim, ela é segundo ele, ela vive de acordo com essa maldade que Caim tinha no coração. E é uma descendência que ela tenta ser alheia ou distante de Deus, independente de Deus. Eu não preciso de Deus. A gente vive, a gente vai fazer aqui conforme a gente quer. Caim era um irmão diferente. Ele foi o primeiro filho de Adão. Adão tinha outros filhos, mas ele justamente era esse filho que queria viver distante de Deus e queria se opor a Deus. Um dos seus descendentes, ele é Lameque. Lameque, ele é o primeiro homem na Bíblia que é dito que ele tem 2 mulheres. Lameque tomou para si, por vontade própria, 2 mulheres. Todo mundo tinha uma, só Lameque tinha 2. Eu vou tomar 2 porque eu quero realmente quebrar padrão aqui. Eu não estou nem aí para o que está estabelecido por Deus. 2 mulheres. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. E esse Lameque, ele era um homem sanguinário. Porque dele se diz que ele cometeu o 2º homicídio descrito aqui na Bíblia. E ele tinha, ele tinha um cântico, né? Ele compôs uma música. Mas antes de a gente falar disso, vamos ver o que os versículos dizem. Versículo 20. Ada deu luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Veja, Jabal habitava em tendas e foi aquele que iniciou a criação de gado, e o outro dominava a arte do bronze e do ferro. Homens segundo a descendência de Caim, homens que não temiam a Deus e queriam viver de acordo com as suas próprias vontades. Mas eles foram, entre aspas, abençoados por Deus. Também a outra mulher de Lameque teve outros filhos também, né? E Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, melhor dizendo, e a irmã de Tubal-Caim, Naamá. Veja que essa descendência de Caim, ela foi próspera. Ela construiu cidades, dominou a música, construiu novos instrumentos. Eles tinham o dom para fazer coisas cortantes de ferro, de bronze. Eles foram prósperos, eles foram abençoados. E isso na teologia reformada é chamado de graça comum. Porque mesmo eles não crendo em Deus, eles puderam ser abençoados. Assim como todos recebem o sol, assim como todos recebem o ar, o oxigênio, assim como todos são beneficiados com a chuva e com as estações, eles também foram abençoados com inteligência, mesmo sendo distante de Deus. Foram abençoados com entendimento para fazerem certas coisas. E isso é a graça comum. Isso pode acontecer. Pessoas saberem fazer coisas, prosperarem na terra, mas isso não quer dizer que eles são salvos. Isso não quer dizer que Deus está se agradando deles. Veja a situação de Lameque. O cântico de Lameque, versículo 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá,
ouvi-me. Imagine você ter um marido, vamos vocês irmãs, ter um marido que canta isso para você de noite. Vós, mulheres de Lameque, escutai ao passo o que passa a dizer-vos. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Ele ameaçava as suas esposas. Ele dizia, olhe, mulheres, lembrem-se, eu já matei um homem porque me feriu e um jovem por me pisar. Provavelmente aqui ele matou uma única pessoa, e aqui a forma poética dá a entender que são duas, mas na verdade foi uma só. Mas ele cantava, olha, eu já matei um, cuidado, eu posso matar vocês duas também. Eu posso agredir vocês também. Era um homem mau. E uma característica desse homem, só por uma questão de observação, era que ele cantava a sua maldade. Ele cantava na sua forma artística, ele falava dos seus pecados com prazer e com alegria. O que é que a música popular ela fala hoje? Não todas, mas boa parte delas. Ela fala dos pecados. Ela fala de quanto é bom trair. Ela fala do quanto é bom, na visão mundana, gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Ela fala o quanto é bom mentir, enganar, o quanto é bom se embriagar, o quanto é bom se drogar, o quanto é bom fazer tudo o que Deus não se agrada. É uma característica de uma sociedade caída, é a característica de um povo que não teme a Deus, é a característica de pessoas que são dessa descendência da serpente, da descendência de Caim. Mas para encerrarmos, irmãos, os últimos 2 versículos, eles falam também da outra descendência. Diz assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher, Eva, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Foi o último filho, né, praticamente. Porque, disse ela, Deus me concedeu o outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Eva entendeu que Deus estava repondo, né, ou abençoando ela com outro filho, porque ela já tinha perdido um. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Mesmo a queda acontecendo, mas as atitudes de Adão e Eva mostram que eles temiam ainda o Senhor. Quando Caim nasce, Eva diz, do Senhor eu recebi. E as atitudes daquele casal mostram que, apesar de terem caído, sido expulsos, eles lembravam-se da promessa de Deus, porque quando Eva diz, do Senhor eu recebi, ela está fazendo menção a Gênesis 3:15, de que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente, e talvez no entendimento dela fosse Caim esse descendente. O que não aconteceu, o que não se deu dessa forma. Mas agora, se no versículo 26, na parte B, que diz, daí se começou a invocar o nome do Senhor, de que esse homem chamado Enos, ele foi responsável por instituir uma adoração pública. Não simplesmente ter fé em Deus, mas por organizar e promover a adoração de uma forma mais abrangente. O povo de Deus é esse povo. A igreja de Deus faz parte desse povo, que invoca o nome do Senhor, que não tem vergonha de dizer que é crente, que não tem vergonha de dizer quem é o seu Deus. Sabe por quê? Porque quem é da outra descendência não tem vergonha de falar dos seus pecados, não tem vergonha de expor os seus deuses, não tem vergonha de dizer o que faz e o que deixou de fazer. Por que é que nós vamos ter vergonha de Jesus? Por que é que nós vamos esconder a nossa fé? Por que é que nós vamos ficar nervosos, sem querer falar, nós somos dele, ele nos comprou, ele vai nos buscar, irmãos. Nós não temos por que esconder a nossa fé. Nós somos esse povo que invoca o nome dele, que se reúne em nome dele e vai falar dele até o dia que ele voltar.
O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa esperança. Dele e por Ele, para Ele nós vivemos. Não há por que, irmãos, nos envergonharmos do nome do Senhor. Nós somos essa geração que vive esperando a sua volta. Meus irmãos, que as promessas da Bíblia estejam sempre diante de nós. Elas são o nosso farol. Elas são como uma lanterna que iluminam o caminho obscuro. O Senhor, Deus, Ele não te deixou na escuridão. Olhe para Ele, olhe para as promessas, e você vai ver o caminho diante de si. Que o sofrimento dessa vida também não nos faça desanimar da missão, mas que tenhamos esperança que Deus nos avivará. O sofrimento já tem chegado na minha e na tua vida, mas a missão, o sucesso da missão também vai chegar para mim e para você. As tuas orações serão respondidas. Você vai ver pessoas que você passou anos orando por elas convertidas. Você vai ver pessoas sendo restauradas. Você vai ver a igreja do Senhor crescendo. Você vai ver Deus operando maravilhas, porque Ele assim o prometeu. Nós vivemos numa sociedade sem Deus e somos a semente que Cristo plantou nessa terra. O joio está crescendo no mundo. O joio está crescendo. Aquela semente maligna que o diabo colocou cresce, se expande, se multiplica. Você liga a televisão, você vê a maldade e não acredita no que está acontecendo. Mas tem uma grande notícia para nós. A semente de Deus também não vai deixar de crescer. Você está crescendo, a igreja está crescendo, os crentes estão perseverando na fé, porque quem sustenta não é a força deles, é a força de Deus. Deus está nos sustentando, Ele está nos erguendo, irmãos, e colocando no lugar seguro. Ele é a nossa rocha, Ele é o rochedo da nossa salvação. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E para sempre estaremos com Cristo na eternidade. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito Pai, te bendizemos e te exaltamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque passamos do estado da morte para a vida. Nós passamos da descendência maligna para a descendência santa de Jesus. Ó Pai, nos abençoe, nos dê condições de olharmos sempre as Tuas promessas, de crermos nas Tuas promessas, de ter esperança. Ó Deus, enche o nosso coração de esperança nessa noite, Senhor. Continua, ó Deus, nos abençoando, para que possamos continuar alegres na missão. Ó Deus, se alguém está faltando força, renova, ó Deus. Se alguém está triste, alegra o coração, ó Deus, porque somente Tu podes fazer. Que nós possamos não deixar a missão de lado, mas sim continuar pregando e falando do Teu santo nome. Que possamos ter esperança. A maldade está crescendo, mas a justiça de Deus nesse mundo também. O Teu povo também. O Teu povo te louva, o Teu povo se alegra na Tua presença, porque foi Tu que plantaste essa semente, Deus. Continua abençoando, nos guardando, em nome de Jesus.